Olá, você querido aluno que me segue aqui no canal. Eu sou o professor Ricardo Russo. Se você não me segue, está na hora de dar um joinha e se inscrever. Esse canal aqui ele trata basicamente concurso público, prova de língua portuguesa, prova de gramática e especialmente a questão discursiva, a redação, no que toca a parte de recursos administrativos e judiciais, que é uma das minhas especialidades. Eu vou falar hoje sobre Embrapa. Então, você que fez Embrapa, fez Embrapa, professor Sebrasp, ou você que vai fazer alguma prova discursiva para a Sebrasp, caso da Polícia Federal, que precisa conhecer os meandros desta banca. Os furos que essa banca mostra, e eu vou revelar isso para vocês aqui, em relação ao padrão. Há um problema em relação ao espelho, ou padrão de nota estabelecido pela banca, em relação ao enunciado. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Aí o aluno me consulta, ele vai mandar para mim, você pode mandar, vou deixar para você o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Você vai mandar a sua redação, eu vou examinar sem custo e verificar a possibilidade ou não de a gente poder contestar a nota, estabelecendo a relação entre o padrão da banca, o espelho, a nota que você recebeu e a sua redação, evidentemente. Legal? Então, é uma análise preliminar, sem custos, que a gente faz para ajudar os candidatos, dada a demanda que existe nessa área, porque a questão da redação realmente é bastante complicada, mais complicado que qualquer outra questãozinha aí relacionada à identificação dos candidatos, relacionada à bolinha, sem bolinha. A questão discursiva ela tem uma subjetividade, uma técnica de análise que precisa de alguém que esteja acostumado a isso, como é o caso do prof aqui. Então, antes de mais nada, dá um joinha, dá um legal aí, segue até o fim que nós vamos mostrar como é que funciona essa análise da Sebrasp em relação às bancas, e eu vou pegar o exemplo da Embrapa e comentar aqui com vocês algumas coisas que são bem... Vou tentar ser o mais, digamos, abrangente possível para ajudar todo mundo aqui, que é essa, afinal de contas, que é essa aqui o objetivo do prof, né? Ajudar os candidatos. Então, a gente vai falar sobre a Embrapa, esse concurso, cujo edital foi lá em dezembro do ano passado, 2024, a prova foi esse ano, então a gente vai dar uma examinada aqui, vem comigo, eu vou dar uma examinada importante aqui. Legal? Primeiro, a gente sabe como é que funciona a Sebrasp, e assim vai ser na Polícia Federal, assim vai ser em qualquer prova que você fizer Sebrasp, né? Haverá textos de apoio, e embaixo dos textos de apoio você vai encontrar o tema central ou o assunto genérico que está sendo abordado, sempre em negrito, que é a frase temática principal, que é essa aqui, ó, agricultura no contexto da emergência climática. Então, já você tem aqui elementos centrais de discussão genérica do texto, que você, obviamente, você está pensando assim, professor, como é que eu estruturo a redação, a discursiva Sebrasp? Isso aqui tem que aparecer já no começo, na primeira linha do seu texto, né? Para você marcar claramente, naquela linha inicial de uma linha e meia, marcar claramente que você entendeu e está dentro do assunto, o tema que está sendo discutido. Você tem agora aqui, a exemplo do que sempre acontece com o Sebrasp, né? Dá uma olhadinha que isso sempre acontece com o Sebrasp. Você tem aí 4 itens agora. Geralmente são 3, agora são 4. Significa dizer que você tem 30 linhas para discorrer sobre muita coisa. Então você não pode perder tempo. Aí tem uma longa discussão aí nas redes sociais. Quantos parágrafos, não sei o que, cara. Você tem 30 linhas e você precisa trazer conteúdo, né? É conteúdo, você precisa trazer conteúdo e não encher linguiça. Então, eu preciso trazer conteúdo, são 4, tem bastante material para trazer conteúdo. Então, você não vai perder seu tempo fazendo aquela introdução genérica que não diz absolutamente nada e vai consumir 6 linhas do seu texto. Portanto, já de imediato, cada tópico desses aqui é um parágrafo. Porque você facilita o avaliador, facilita tudo. Então, já no parágrafo inicial, você já vai falar sobre, e geralmente o primeiro tópico ele tem uma ideia geral sobre o assunto, então já é a introdução. Logo, não perde seu tempo. E o último sempre pede uma solução, etc, etc. Já tem cara de conclusão, percebe? Então você não perde tempo com a estrutura. Você tem 4 tópicos aqui, 4 parágrafos didático funcional, simples, você não perde tempo. Anotou? Legal. Vamos agora verificar o que aconteceu para o carinha que fez Embrapa e está pensando em entrar na justiça. O que eu faço com a Embrapa, professor? Vai lá. São 4 tópicos, aqui você tem uma redação que valia 20 pontos, super importante na vida do candidato, e você tem, o que eu gosto muito, Sebrasp, em cada tópico, o valor de cada tópico. Você já sabe que aquilo ali vale 6 pontos, o primeiro, o segundo, 6 pontos, o terceiro,
4 pontos e o último 3 pontinhos. Legal? Olha lá. Havia vários, aliás, o que não é muito característico, não, textos, 4 textos curtos, mas 4 textos muito informativos e bem diversificados a respeito do assunto do tema central. E esse tema aqui é um tema muito legal, porque é um tema de senso geral. Eu diria que, com pequenas adaptações, é um tema que seria muito legal no Enem. Aliás, em relação a essa área, né, aqui nós estamos falando de analista, a prova de analista, em relação a essa área da agricultura, Embrapa e tal, geralmente esses temas gravitam em torno disso aí, né? A agricultura, a emergência climática, o uso de pesticidas, de, enfim, defensivos agrícolas, como a mídia adora botar defensivo agrícola, que não tem nada, em vez de botar pesticida e agrotóxico, defensivo agrícola. O plantio, a agricultura intensiva ou extensiva, você pode ver que os assuntos, quem está acostumado a fazer prova nessa área, eles são em torno disso quase sempre, né? E são temas quase consensuais, porque mesmo você pegando informações da grande mídia, você teria condições de fazer essa redação aqui, que não é tão técnica assim. É só isso que eu queria dizer. Ela não é, há muitas questões discursivas, dependendo da área, elas são muito específicas, né? A área do direito, por exemplo. Mas aqui ela é um tema bem mais aberto, ou seja, mesmo que você não seja um especialista na área, né, poderia ser um tema aberto aqui até para o Enem, né, com algumas pequenas alterações, talvez, tá bom? Então, vai lá. Primeiro, a agricultura, os textos de apoio são maravilhosos, tá? O assunto é super legal, super interessante, e os textos de apoio bem interessantes e muito ricos, que ajudavam o candidato, com uma leitura atenta, a fazer esse texto aqui. Quer dizer, o candidato tinha toda a ferramenta necessária para fazer um belíssimo texto, porque as respostas estavam nos textos de apoio. Agricultura como causa do aquecimento global. Então, aí os textos de apoio traziam a questão da agricultura como a causa do aquecimento global, e especialmente com o uso de agrotóxicos que estraga a terra, destrói a terra, etc, etc. Os textos de apoio já davam resposta para isso. Agricultura como fator de mitigação dos impactos do aquecimento global. Então, como mitigar? Então, os textos de apoio também traziam ideias sobre isso, como é que você diminui os impactos da questão do aquecimento global. A segurança alimentar, em contexto com a crise climática, e fala sobre a questão da segurança, especialmente a questão de uso de técnicas milenares. E o último é a ciência e tecnologias aliadas aos saberes tradicionais no campo como forma de enfrentamento. Olha só, é uma solução. Como você enfrenta a crise climática usando a tecnologia científica, ligado aos saberes tradicionais. Você observa um segredinho aqui para você que tem algumas dificuldades em produzir o seu texto discursivo, que sempre a questão discursiva são as ligações estabelecidas. Logo, para você receber a pontuação máxima nesse último item, você tinha de ligar ciência, tecnologia, saberes tradicionais. Você pega as expressões-chave aqui, ó, não é? E a crise climática. Isso tudo tinha que aparecer. Se faltar um desses elementos aqui, você não está concorrendo à nota máxima. Você viu que a questão é estritamente técnica, né? Legal. Agora, esse era o enunciado da questão. Então, agora, atenta comigo só. Eu vou pegar o item número 1, que diz assim, agricultura como causa do aquecimento global. Isso valia 6 pontos. Então, eu tinha que discorrer como a agricultura pode ser a causa do aquecimento global. Vamos ver o que é que eles estabeleceram no padrão como nota. Então, o padrão sempre, CESP, tem lá conceito 0, 1, 2, 3, às vezes 3 e 4. Tem o quarto também, né? Então, 0 não abordou, quer dizer, não discutiu o assunto, claro, então é 0, né? Ou divagou. Eu adorei o divagou, né? O cara divagou, o que ele fez? Viajou, contou uma coisa que não tem nada a ver com nada, né? Porque não sabia nada. Eu também, o cara que vai fazer uma prova dessas, não sabe nada sobre esse assunto, aí tem que rezar, né, meu querido? Agora, 1, 2, 3, ó, como valiam 6 pontos, vê se a conta está certa, a matemática não foi meu forte, né? Mas o conceito 1, você tira 2 pontos. O conceito 2, você consegue mais 2, são 4 pontos, e o conceito total, 6 pontos. Então, 2, 4, 6. Beleza? Então, você ficou com 4, significa dizer que você ficou com o conceito 2. Você não conseguiu chegar ao conceito máximo 3. Onde foi que você errou? É assim que a gente tem que fazer essa continha, tá? Agora, presta atenção que eu vou falar. Olha só, isso é Sebrasp, para você ver onde é que estão os problemas aqui, ó. Conceito 1. Abordou o aspecto de forma superficial. Tá, uma coisa muito subjetiva, né? Você vê com uma regra subjetiva, o que é superficial? Mas aqui diz assim, ó, sem mencionar fatores agrícolas que causam aquecimento global. Presta atenção, você está vendo que foi riscado aqui? Por que foi riscado? Porque houve uma contestação em relação
ao padrão. Você tem um prazo, Sebrasp, para contestar o padrão. Porque aqui fala em fatores agrícolas, e lá no enunciado, você lembra, o enunciado falava simplesmente, olha só, agricultura como causa de aquecimento global. E aqui eles estão falando em fatores. Né? A agricultura como causa, eu posso apontar uma causa que a agricultura pode dar, a questão dos agrotóxicos, como está no texto de apoio, e resolvido o problema, mas eles colocaram fatores no plural. Alguém contestou, e aí trocou como fator, sem mencionar o fator. Quer dizer, agora sim foi retificado. Você observa que sempre porque você tem que olhar o padrão e pegar o prazo, que são 2 dias, para contestar o padrão. Então, não eram fatores, e sim fator. Conceito 2, abordou o aspecto tendo mencionado apenas um de forma insuficiente. Ó, aí eles riscaram. Legal? Então, se tiver um, está valendo. Legal? Pode concorrer à nota máxima, não é? Por quê? Porque eles retificaram à medida que o padrão aqui, ó, não está conforme o enunciado da questão. O enunciado da questão, a agricultura, está bem simples. Ó, a agricultura, como causa do aquecimento, não está pedindo vários aqui. Cite fatores. Por que eles não colocam isso, então? Né? Cite fatores que provocam na agricultura, fatores da agricultura que provocam o aquecimento global. Simples assim, mas eles não botaram essa frase, botaram a agricultura como causa. Então, se o cara deu uma causa, tem que dar nota máxima para ele também, ele está concorrendo à nota máxima. E o conceito 3 abordou, tendo mencionado mais de um fator, você viu? Se você mencionar o fator, pode ser um fator e ligar aquecimento global, você tem direito a ganhar a nota máxima. Porque eles riscaram aqui. Beleza? Você entendeu o que foi? Então, isso é muito comum, Sebrasp, eles pedem mais de um e aí você vai ver o enunciado da questão, é um só. Mas não acabou. Agora eu vou para o segundo quesito, tá? O 2.2, que diz assim, agricultura como fator de mitigação dos impactos do aquecimento global. Então eu tinha que ligar a agricultura, como a agricultura pode mitigar, diminuir os impactos. Você está vendo? Ó, está pedindo quantos aqui como fator de mitigação? Está pedindo vários elementos? Não. Está pedindo como a agricultura, se eu der um fator de mitigação, ele tem que aceitar. Não abordou, divagou. Aí é a questão do drogado, né? Chegou lá, não estava vendo, mas não. Aí outra coisa. Abordou o aspecto de forma superficial, de novo, sempre. É superficial. Agora, o que é superficial? A gente vai discutir isso no recurso administrativo, né? Sem mencionar nenhum impacto, quer dizer, tinha que mencionar o impacto. Qual é o impacto específico, né? Abordou o 2, agora abordou a relação entre agricultura e mitigação dos impactos do aquecimento global, tendo mencionado apenas uma maneira como a agricultura pode contribuir. Eles não retificaram isso aqui. Por que uma maneira? Olha só, agora para você ganhar 3, tinha que dizer o quê? Abordou a relação entre agricultura e mitigação dos impactos do global, tendo mencionado mais de uma maneira. Mas o que dizia o enunciado? O enunciado era muito claro, ele dizia assim, agricultura como fator de mitigação. Eu tenho que adivinhar que eu tenho que botar mais de um fator. Ora, se você quisesse mais de um fator, então bota no enunciado. Agricultura, cite 2 fatores ao menos para mitigar os impactos do aquecimento global na agricultura. Tão simples. Faz o enunciado explícito. Logo, o candidato tem de adivinhar, agora é uma questão espiritual, paranormal, eu tenho que adivinhar que eles querem mais de um fator. Eu vou ler gente, a única coisa que o candidato tem é o enunciado da questão. O enunciado diz assim, ó, agricultura como fator de mitigação. Aí eu dei um fator de mitigação e desenvolvi bem aquele um fator. Não vai ganhar nota máxima, você vai ficar com 4 pontos em vez de 6. Você vai perder 2 pontinhos injustos, porque foi mal formulado o padrão. Então, qual o problema aqui? O problema é que o padrão parece que foi feito sem levar em conta o que foi pedido no enunciado. Esse é um dos principais problemas do padrão oferecido pelo Sebrasp. Eles sempre fazem isso. A impressão que dá é que o cidadão que fez o padrão não conversou com o cidadão que fez o enunciado. Gente, para você exigir do candidato, eu só posso exigir se tiver no enunciado da questão. E tem que ser algo objetivo e transparente e claro. Esse é um direito seu como candidato. Eu não posso simplesmente pedir coisas que não estão no enunciado que eu vou ter que adivinhar. E isso tem sido muito comum no Sebrasp. Olha só, ainda assim, com todas as críticas que eu posso fazer ao Sebrasp, quero lembrar você que ainda, e sempre eu digo isso, é uma das melhores bancas que existe por aí. Claro que precisa melhorar substancialmente essas questões. Por isso que eu brigo aqui nesse canal para tentar forçar a que as bancas possam atentar melhor aos padrões estabelecidos, que é um problema muito pontual da banca
Sebrasp. Prof, eu quero aprender a fazer redação. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você o meu curso Jornada de Redação, que serve para qualquer concurso. Nós estamos fazendo agora um foco para a Polícia Federal. Você pode entrar lá, Polícia Federal Sebrasp, você vai encontrar lá exemplos de redações, você vai encontrar o que é coesão textual, você vai encontrar um programa prontinho para você, legal, para você poder gabaritar a redação em qualquer concurso e ter atendimento individual do prof, porque sou eu que corrijo suas redações, eu que faço os recursos administrativos, tudo é com o prof, legal? Então dá um joinha aí, cara, te inscreve no canal e manda esse vídeo para a galerinha aí. E se você fez Embrapa e percebeu que pode ter acesso a essas notas, entendeu a contestação que eu estou fazendo, manda sua redação para mim aqui pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tamo junto aí.